Vamos lá, hoje aqui a gente está no cartódromo de Morada Nova, estamos aqui com Ricardo Carvalho, ou conhecido como Caca, aqui nosso parceiro aqui de corrida, entrou aqui com todo o gás aqui na competição, teve até já umas intrigas, né, mas faz parte do jogo. Me conta aí tua história aí, cara, a gente é doido para saber tua história, eu sou meio que fã teu mesmo, acompanho a tua jornada aí, e sempre eu me lembro a primeira vez que a gente foi lá no autódromo lá de Fortaleza, tu tava com a Porsche lá, tu fez questão de parar o que tu tava fazendo, né? E foi mostrar lá o carro, como é que era, os pneus que tava vindo de São Paulo, né? Toda aquela vibração do público, né? E tu foi lá, atendeu. Mas vamos lá, conta aí tua história, como é que tá agora, me conta desde o início. Ali, obrigado, Samuel, obrigado mesmo. A gente se sente lisonjeado, né, por ter companheiros aí entusiastas do automobilismo, reconhecendo, né, porque são muitos anos dedicados realmente ao kart. Eu comecei no kart, eu morei 2 anos internado numa escola internada na Suíça. E nesse período eu tinha de 10 a 12 anos. E aí lá eu fui para um kart de aluguel junto com meu irmão e nós fomos destaque no dia lá. Nós viramos tempo que os caras não viam em 20 anos e tal. E aí meu pai estava na época lá visitando, o cara lá da pista falou, olha, leva eles para eles darem continuidade, que os meninos são muito bons, tal, não sei o quê. Aquilo é massa, legal. Chegou em São Paulo, na época, nós voltamos, e aí eu estava morando na época em São Paulo, aí eu fiz escolinha Sim. de kart com o Vitor Chiarella, que era na época da escolinha do Giafone, da família Giafone, que é muito conhecida, né? Eu fiz um ano com o Vitor Chiarella na minha terceira corrida na Novatos, em 93. Eu ganhei a minha corrida, que é bem difícil em São Paulo você conseguir andar já assim entre os primeiros no primeiro ano. Eu ganhei minha terceira corrida. Durante o resto do ano eu sofri muito. Aí o próprio Vitor na época me encaminhou para o Maurão. O Maurão era, vamos dizer, o primeiro coach realmente de pilotos no Brasil. O Vitor já tinha toda a instrução, mas ele estava bem focado no início mesmo, né, em tirar o piloto daquele medo inicial. Já o Maurão era realmente performance, quer ganhar campeonato e tal. Então o Vitor encaminhou a gente para o Maurão e aí eu comecei um trabalho com o Maurão em 94, fui campeão da Novatos, Paulista, Copa Parila, Ituano e Campineiro. Foram 4 campeonatos e eu estava em primeiro também no Brasileiro quando quebrou a corrente. Sim. E aí no outro ano eu fui para Graduados B e eu subi junto com o Rubinho Carrapatoso, que foi campeão mundial, né? Sim. Então eu tive um ano muito disputado, que aí era Rubinho Carrapatoso na categoria, era o Felipe Massa, era Newton Rossoni, era um aglomerado de pilotos, Juliano Bertuccelli, tinha muita gente boa mesmo. Então em 96 eu fui para o Mundial, consegui andar bem, mas não me classifiquei para a final porque tive uma batida feia na classificatória. Também tive muita dificuldade lá porque foi uma semana que a minha avó morreu, eu estava fora. Então eu percebo que realmente na juventude, né, essa parte de cabeça me afetou muito aonde eu mais precisei, que era no Mundial. O Nicastro estava junto, foi pole no Mundial, andou bem pra caramba, continuou carreira na Europa. Eu, em 97, tive que parar por motivos de mudança da família de novo, a família se mudou para Miami. Aí eu passei 18 anos parado quase de kart. Sim. Voltei em 2014, meu pai faleceu em 2012, aí eu deu vontade de novo de eu correr. Fui para o Eusébio, voltei a correr de kart em 2013, 2014, ganhei Sempre corrida, kart? Sempre kart. Nessa época, Sim. eu comecei a fazer track day também, que foi, eu acho que a gente se viu em 2018, mais ou menos, no track day. Sim. E foi quando eu comecei a fazer track day, porque o kart em Fortaleza estava acabando, né? O Eusébio tinha acabado a pista, fizeram aqui a Morada Nova, e eu estava com a intenção de trazer a revenda Porsche para o Ceará. Sim. Então comecei a fazer track day de Porsche. E aí fiz o recorde do autódromo com carro de track day, né? Carro que a pessoa vai rodando com o carro, faz o tempo e volta rodando o carro para casa. Botava um pneu sem pista, tudo. Mas sempre ali, nada muito exagerado, entendeu? Sim. Era track day normal mesmo. Meu foco sempre foi mais realmente kart. Aí o acidente, eu sofri um acidente de moto em 2018, na CE, que me deixou paraplégico, né? Estourou a minha vértebra T6. Então do tórax para baixo, eu não tenho movimento nem sensibilidade. Então foi uma readaptação em 2023. 2023. Foi, a gente passou o ano com o seu Ponciano, que é uma pessoa em São Paulo que
faz mecânica junto com o Maurão para desenvolver esse sistema. 2023, 2023. Em 2025, Isso. e tu já anda forte desse jeito. Foi rápido até a adaptação, Sombra, que você acompanhou boa parte. Sim. Mas em 2023, em outubro, eu recebi o kart, comecei a treinar ali no Mônaco. Aí em 2024 eu já comecei na primeira corrida, já estava bem, já estava com esse sistema, já estava andando bem mais rápido já. E esse ano de 2024, como você acompanhou, corri algumas no Mônaco, algumas que eu achei que ficava muito difícil para mim pela pista ser muito fechada. Eu optei não correr, né, porque eu machucava muita costela. E aí a gente voltou agora para Morada Nova e eu venho treinando, já tem 6 meses aqui direto. Mas mesmo assim você acabou ganhando uma corrida lá, hein? Ganhei uma lá, foi muito sofrido. Você pegou a bandeirazinha do Brasil. Foi né? boa, Toda foi corrida boa também. Boa mesmo foram as últimas que a gente teve aqui, que tu tava largando assim do meu lado. O Cearense, que é 3HP, foi muito bom, que a gente andou muito bem disputado. Muito legal. E também a última nossa aqui também, que tu andou bem pra caramba também, caiu o bico, lembra daquela? Caiu o bico. Tu tava acho que em terceiro. Eu em quarto, o Vitor também perto, foi uma disputa boa também. Foi disputa mas eu acho boa. assim, que tem tudo, o ano promete muito. O kart no Ceará tá numa ascensão, né? A gente vê que desde o movimento ali do Mônaco a gente foi pegando gosto e aí todo mundo decidiu vir pra cá porque realmente é melhor, né? Rapaz, mas você fala muito simples assim, mas você vê que você é um cara raçudo mesmo, né? O que você faz aqui não é qualquer um que faz não, do jeito que você faz. A gente sabe, né, Samuel? Tem que ter uma disciplina, tem que ter realmente uma... Eu acho que no kart você tem que manter uma disciplina de treino, porque senão você tem uma perda daquele feeling, né? Do feeling, do fio da meada mesmo. Quando você perde aquilo, demora um pouquinho para você retomar. Então eu também, pela idade, hoje em dia, 46 anos, junto com a lesão, eu mantenho um ritmo de treino consistente para eu não perder realmente tanto o meu feeling como o preparo físico, que hoje em dia é mais difícil como deficiente. Perfeito, show de bola. Mas além do kart, você também ajuda o pessoal também lá em Fortaleza, né, a divulgar os eventos da Porsche, né, que eu já fiquei sabendo. A Porsche é da minha família, né, então eu sempre estou ao lado do meu tio Luiz Teixeira, ele me ajuda aqui no kart, então quando tem eventos, hoje, por exemplo, está tendo um New Track Day lá, está tendo um evento de realmente treinamento, um pouco mais avançado para as pessoas que foram para o primeiro, sentiram aquele primeiro gosto da pista e agora querem aprender como fazer uma freada agressiva no Porsche, como realmente faz uma curva. O Porsche você já conhece um pouco, né? Já tem um conhecimento, eu vi você apresentando no teu programa, então você já teve o prazer de sentir por ele ter... soltona, né? Mas ela pensa que é o limite dela, mas vai mais. Exato, Samuel, porque a característica dele, por ele ter o peso atrás, né? O motor é atrás do eixo traseiro. O Porsche você tem que dar uma freada muito forte, trazer ele freando até o ápice da curva e só tirar o pé do freio quando você estiver realmente prestes a acelerar, já para acelerar. Porque ele tem a frente muito leve. Aí ele vem passeando a frente, exato. Então você tem que cravar a frente para ele vir e depois você vai aplicar a aceleração, porque ele tem muito grip na traseira por ser todo aquele peso atrás. É uma característica diferente, mas depois que você pega a manha do Porsche, ele é um tanque de guerra das pistas, né? Ele aguenta, a gente vê 24 horas, a gente vê Porsche Cup. Pouca preparação e o carro já está lá. É um carro praticamente, o mesmo motor do GT3 de rua, é o mesmo que vai para o Cup, para o Porsche Cup. Eles reduzem um pouco a potência para o carro realmente aguentar milhões de voltas que eles dão, né, em Interlagos e em outras pistas. Mas é o mesmo motor do carro de rua. Ou seja, é uma marca totalmente dedicada ao motorsport também, que é a minha vida. Então, quer dizer, tem uma simbiose, né? Tem uma... muito massa, cara. Agora esse preparador aí, que eu já vi ele, estava preparando teu kart, né? Em São Paulo lá, né? Ele é também conhecido, né? O Maurão. Maurão, né? Como a gente estava falando. Sim. Ele tem uma história longa, né? Quem assistiu aí o Netflix do Senna vê o Maurão sendo o mecânico do Senna. Ele foi quem treinou o Senna junto com o Tchê. E é realmente o primeiro coach de pilotos. O Maurão, na época, ele ficava em pé, no ponto de freada, na pista, em pé, fumando um cigarro pra gente aprender a fazer ultrapassagem. Se errasse, batia nele. Batia nas pernas dele. Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Hoje em dia dá pra fazer isso aí? Hoje em dia não. Ele ainda treina meninos novos, tá? Os cadetinhos, os meninos, né, mais novos, ele treina da mesma maneira. Ele pega uma corda, amarra atrás do cadetinho e vai pro pilotinho pra ele perder o medo. Uma vez que o piloto perde medo, aí ele solta. Agora passaram por ele, né, grandes pilotos, Tony Canaan, Ayrton Senna, como a gente falou, Rubinho Carrapatoso, Gastão Fraguas. Só fera, cara. Dos campeões mundiais, 2
passaram pela mão dele, assim. Então A sensação de pilotar um kart, assim, você é muito prazeroso, né? Porque você vê quem pilota um kart é muito parecido, teoricamente, com um carro Fórmula 1, né? Você vê o tempo de reação, né? é o que mais se aproxima, né? Mais se aproxima aqui de você. Você não vem aqui na pista aqui, você dá aquela rabiada lá, você só dá só aquele toquezinho para permanecer, aí depois é pro mar. Já um carro, já você consegue já prever o que ele vai acontecer, né? Tem um tempo de reação. Mas é muito prazeroso. Agora é cansaço grande, né? Costela, teve que se adaptar a alguma coisa a mais ou não, com relação a quando tu voltou agora de kart? Teve. Acho que a maior adaptação, Samuel, foi realmente a cabeça conseguir nos primeiros 2, 3 meses Sim. a frear, realmente confiar no freio na mão, sabe? Hoje em dia realmente eu tenho confiança, mas no começo me dava muito medo de eu confiar, vir mesmo cheio e falar, não, porque é na mão, né? Você tem menos força, sim. Então o sistema foi desenvolvido, realmente é muito bom. Eu realmente estou tendo condições de disputar de igual para igual com você, com outros pilotos, a gente sabe, né? E realmente a adaptação maior, eu creio que foi mental. O resto do corpo sofre as costelas, como a gente sabe, tal, não sei o quê, mas como eu não sinto dor nessa região, até que aliviou um pouco para mim. O trabalho está sendo realmente com a idade, né? Sim. Mais mental, você sabe. Pra gente tá mais difícil, a coisa é um jogo de xadrez quase, volta a volta, né? Sim. Pô, vou aguentando para não errar e continuar, né? Tenta, às vezes quer perder a respiração, aí tem que se concentrar. É o que mais acontece na nossa idade, né? Vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco daquele gás. A outra coisa, kart você precisa um treinamento. Eu tive que pegar uma barra aqui e ficar treinando assim para poder fortificar isso aqui. Eu acompanho teus treinos, eu acompanho. Aí, agora isso aí, você segurando o kart um pouquinho e ainda freando. Tu faz algum treino? Eu faço. Hoje em dia, Samuel, a minha vida toda, além do kart, eu velejei muito tempo de windsurf. E surfava também. Então, a parte de braço já era bem forte, principalmente o grip, né? O antebraço. Aí hoje, como eu tenho eu quero realmente tentar manter o peso ou diminuir, ganhar cardio, eu não estou fazendo tanto puxar peso, porque eu já tenho uma musculatura boa, razoável. Então, eu faço muito handbike. Embora na minha condição, na minha lesão, a minha glândula de suor, né? Sim. Foi afetada, então eu não sou praticamente. Eu dou 20, 30 voltas no kart, eu entro quase no arrefecimento. Então todo dia eu faço handbike, 30, 40 minutos para me manter justamente nesse ritmo, entendeu? Senão meu corpo realmente ele tem uma tendência a sentir o arrefecimento por não suar. Sim. Outra coisa, tu teve já algum aperreio na corrida, alguma coisa que tu quase que pensou em desistir? Teve, né? Me conta aí. Teve num treino aqui, né? Eu treinando de 2 tempos, eu não sei se tu soube, mas eu peguei uma das zebras e quebrou meu banco e eu não sinto. Eu continuei andando e realmente eu arrastei realmente, né, a minha bunda no asfalto durante 3 voltas, causou um ferimento que foi como se fosse uma queda, né, de moto. O pessoal leva aquelas quedas de moto, arrasta muito, que o asfalto chega a comer mesmo. Sim. Então sangrou, foi preocupante, né? Os mecânicos, o Guilherme ficou muito preocupado, o Hélio também, a gente saiu daqui correndo tudo, mas graças a Deus isso foi em fevereiro. Então eu venho cuidando desde lá. Levantamos mais o banco. Tenho medo ainda, a gente sempre dá uma conferida, houve reforço no banco, porque qualquer um, né, de vocês ia sentir e ia parar. Eu não senti e aquilo agravou, mas graças a Deus, dos males o menor, né? Recuperado de novo e aqui de volta na pista. Agora, eu sei que começou desde os 10 anos, 14, 12 anos, falou, né? Pois bem, tu tem a sensação de largar. Quando tu vai largar, o que é que tu passa na tua cabeça? E hoje mudou essa sensação? Mesma coisa da primeira largada. Né, cara? Agora eu me arrupiei vem agora. Tudo, né? Tu sabe, porque a gente larga várias vezes um do lado do outro, a gente sabe como é que ali vem aquela sensação toda, adrenalina, vem tudo. Volta a ser criança, né? Legal. O bom do kart é isso, né? Por mais que ele, na minha cabeça, ele é um esporte muito... Tá me mostrando ainda mais ser muito democrático, né? Ser muito aberto, porque você tá vendo meninas e deficientes como eu andando no mesmo ritmo de competição, ganhando corrida. Hoje em dia, as meninas vão vir forte de uma maneira que a gente tem que se preocupar. Já tem algumas ali beirando Fórmula 1, a Aurélia Nobles, tem a Rafaela Ferreira, tem umas meninas também das Filipinas muito boas. Então, eu acho que o kart e o automobilismo está se demonstrando uma novidade nesse ponto democrático. O meu sonho era
chegar a correr novamente o Porsche Cup. Porque eu acho que eu já andei, né, no Porsche depois de adaptado, andei rápido e eu sei que se eu colocasse um sistema ali, me dedicasse aos treinos, ia ser bem rápido no Porsche Cup. Quem sabe um dia. Agora uma pergunta, não sei se tu pode falar. É mais seguro um Porsche Cup ou um kart? Posso falar. A minha sensação é que o kart é realmente uma das formas de motorsport mais seguras que existe. Existem algumas fatalidades. Esse ano nós perdemos um amigo querido, deficiente. Foi uma fatalidade que aconteceu. Porsche Cup a gente quase não vê fatalidades a nível mundial. Eu creio que é a categoria com maior número de competidores no automobilismo hoje em dia. Cara. E não existem realmente fatalidades. O tanque do Porsche Cup é um tanque já que ele é aquele que é mole, né? Então ele não estoura. O risco de fogo existe, mas é bem menor. É um carro seguríssimo. Tu viu a capotada que teve uns 2 meses passado, eu acho, no Velocitar, que foi coisa de cinema, né? Foi um negócio assim plástico, foi um negócio que você pensava que realmente... Eu fiquei com muito medo e o piloto saiu andando. Massa. Então a gente vê situações realmente no Porsche Cup que são... mostra a competência da marca, né? E o kart também mostra realmente ser uma modalidade muito segura. A disciplina, você falou aí, a questão da disciplina. Quando você começa a praticar esporte, isso aqui é fundamental, porque você tem que beber água correta, dormir do jeito correto, né? Se alimentar corretamente, fazer atividade física, deixa você no eixo para poder correr nisso aqui. Para dar toda a performance hoje, por exemplo, né? Você teve que pensar o dia anterior para poder estar aqui. Sim. Não é? Isso é muito bom, o esporte, né? E me diga uma coisa, tu já teve alguma intriga ano passado? Me fala aí alguma intriga, mas sobre responder. Não, tem alguns pilotos que a gente compete muito forte, né? Tem um que tá ali falando, que é o Vitor Hugo, número 86, que a gente tem muitas disputas muito boas. O ano passado, que eu acho que foi um divisor de águas, Samuel, que você acompanhou também, foi na última etapa, onde nós vimos que a única saída para o nosso campeonato continuar chamando, atraindo as pessoas, era existir uma divisão ou uma categoria com motores equalizados. Sim. No caso, a gente escolheu o RBC 21, né? E outra categoria onde dá uma liberdade maior de escolha de motores e preparação, porque houve realmente diferença de performance muito gritante na última etapa. Eu senti pela primeira vez assim que um resultado me escapou, por quê? Porque a regra dava abertura para isso, né? Então eu acho que foi bacana, tinha que ter essa interação entre os pilotos e todo mundo, porque ficou melhor para todo mundo, a gente sabe, né? Tá um pelotão definido com motores iguais, tá outro fazendo da maneira que quer, e a intriga só fez aproximar. Por exemplo, o Ju, o Thiago, que era o piloto em questão, a gente se manteve companheiros, amigos, a gente continua trocando ideia, compete na Paraíba juntos, compete aqui. Só que cada um agora está mais na sua casa, né? Mais enquadrado no que você prefere competir, né? Sim, que massa, que massa, que massa. E me conta aí as novidades, se tu vai vir algum kart novo agora, alguma preparação nova, me fala aí. E também eu queria depois falar sobre o 2 tempos, que também é uma paixão minha, ainda não realizei esse sonho ainda de andar de 2 tempos. Vamos mas realizar, pelo né? barulho, aquilo ali, eu acho que foi um dos motivos de ter continuado, rasgado o fundo aqui, do continuado. Não sente a vibração enorme, aquele barulho ali. O barulho, a vibração, exato. Me contei o kart que vai chegar aí, que é esse kart aqui que tu vai correr agora? Não, esse aqui, ele é o modelo de 2 tempos, eu coloquei o F4, né, e corri esse ano, mas foi uma adaptação, ele não está homologado, a gente só pôde correr aqui no campeonato pela liberação do nosso campeonato local, né, mas eu não pude correr a nível nacional e tudo por ele não ser homologado. E esse já está muito, assim, sambado, eu usei o ano inteiro, então estão chegando 2 chassis novos agora para mim, um F4 e um 2 tempos, que eu vou deixar um F4 e um 2 tempos prontos. Eles estão vindo com o Santo Antônio, que nós fizemos lá em São Paulo, mas a minha sensação, pelo Santo Antônio ser de ferro, tudo é que ele vai realmente me prejudicar nos tempos. Vou testar, logicamente, vai vir com o cinto também, mas eu já estou providenciando um amigo que é paraplégico, tetraplégico, na verdade, francês. Ele tem um banco de carbono, então a gente vai fazer um banco de carbono para mim com o Santo Antônio já com cintos, que aí sim eu acredito que vai me deixar novamente em condições iguais, né? Existe a preocupação, né, Samuel? Se bater roda com roda e eu capotar, eu tô preso pelos pés e pela faixa aqui, então eu vou ter que, de uma certa forma, absorver parte da pancada
no cucuruco, como diz o outro, né? Então fica um pouco preocupante e o ideal realmente é a gente ter o Santo Antônio. Então tudo isso está sendo providenciado, eu sou um dos pioneiros que está fazendo isso a nível Brasil, como eu falei, existem amigos na Europa, e a gente está trabalhando em conjunto para poder trazer essa realidade para cá, para eu competir realmente 100% seguro e, né, com o máximo de performance. Já faltou freio no kart? Faltou alguma vez? já. Eu Aquela tava com emoção problema sério. Cadê o coração? Não, eu tava com problema sério agora. Passamos os últimos 60 dias aí brigando, trocamos disco de freio, trocamos o sistema inteiro, aí hoje voltou a funcionar 100%. Mas eu passei uns 45 dias aí brigando, tendo pouco freio, pouca performance, preocupado, mas aí a gente fez o investimento e tá voltando, graças a Deus. Mas dá um medo, viu? Dá um frio na barriga. Eu tento mirar na grama. Uma vez eu tava vendo, não pude participar dessa corrida, acho que tu escapou, aí vinha um outro bem rápido aqui, tu veio, meu Deus Foi do na céu, última. mano. Foi na última, Foi. né? Foi na última. Foi eu bati ali com o Bosco, escapei pra grama, voltei, fui quase em Aí cima tu do nada Felipe. competitivo, acelerou, não quis saber de... Não tinha jeito, né? Eu pensei, se eu parar, eu vou perder várias posições. Eu continuei acelerando, foi pra grama, voltou, eu ainda continuei em segundo, terminei em segundo. Cara, é muito massa essa competição, né, É cara? demais, Cara, você sabe que a massa, gente vive pra isso, né? muito massa. É o que me tira realmente do foco de casa, trabalho, família, me traz para um momento único, né, com os amigos, hoje em dia amizades pro resto da vida aqui, então... Pois bem, eu já fiz o convite do nosso podcast, né, você Obrigado, aceitou e a galera lá ficou animada também, né? Eu agradeço demais. O Balu e o Ed ficaram animados e só tenho a agradecer, cara, e você é um cara de alta performance mesmo, cara. Obrigado. Suas limitações não quer dizer nada, não. Não, a gente realmente deseja que o kart, né, o automobilismo, traga ainda mais pessoas com deficiência, mais mulheres para dentro do esporte, para mostrar que é um esporte democrático, que quer mais gente, e vamos mostrar o que é que o Brasil tem, porque a gente tem muita mão de obra boa aqui dos mecânicos e tem muito talento ainda para trazer bons pilotos. É isso aí. Pronto, mais alguma coisa para falar? Agradeço demais, meu irmão. Obrigado, Agradecer viu? aí, obrigado, cara. Well, Obrigado mesmo. Obrigado, meu irmão. Valeu, cara.